Olá, eu sou a missionária Graça. Estou aqui para deixar uma meditação para o coração de todas as mães. Mês de maio, mês das mães, mês de maio, mês da família, não é? Então, eu quero caminhar com você aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 23, lá no finalzinho, que diz assim: Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamar. Está falando da Ana, aquela mulher que desejava muito ter um filho, que buscava o Senhor para que Deus pudesse abrir a sua madre, porque era o próprio Senhor que havia ali fechado a madre da Ana para que ela não tivesse filho. Então ela foi resolver com quem era de direito, né? Não era o marido, não era a Penina, a mulher que provocava a Ana, né, e fazia a Ana chorar. Então Ana ia falar com Deus, todos os anos ela subia lá em Siló, onde ficava o tabernáculo, lugar de adoração a Deus, e ela chorava, pedia ao Senhor ali que pudesse dar essa vitória, essa bênção para ela. E Deus ouviu a oração da Ana, porque Ana, ela fez um voto com o Senhor. O voto da Ana, ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho, né, todos os dias ao Senhor. Nota que Ana então se compromete com Deus. Ela queria ser mãe, mas uma mãe comprometida em ensinar o seu filho, em cuidar do seu filho, somente para glorificar o nome do Senhor. A ponto de Ana, então, quando Deus abre a sua amada e responde a sua oração, ela nem na igreja mais ela vai. Ela faz todo o trabalho dentro da sua casa, né? Enquanto o menino estava mamando, segundo os historiadores, as crianças dos judeus, eles mamavam até os 5 anos. Então, se 5 anos, então, que Samuel foi desmamado, então 5 anos Ana teve para preparar o menino para o ofício do qual o Senhor o havia chamado. Afinal de contas, foi ela mesmo que falou para o Senhor que ela estava ali com essa responsabilidade. Você vê que ela não terceirizou essa responsabilidade de ensinar o menino primeiro a amar a Deus e respeitar o Senhor e a sua casa e os adultos, né? Porque foi isso que aconteceu quando o menino desmama. Ela então leva o menino para Siló, onde ficava ali o tabernáculo. Lá tinha um pastor chamado Eli com seus filhos, e ela então deixa o menino ali. Você pode imaginar uma criança de 5, 6 anos deixada em um lugar com alguém estranho, porque durante esse tempo Ana não subia a Siló. Ela ensinou o menino dentro da sua casa. Nada melhor nesses dias de quarentena a gente poder entender isso aqui, né? Que a nossa casa é a igreja. Não é a igreja a extensão da nossa casa, é a nossa casa que é a extensão da igreja, né? Muitas vezes nós, como pais, nós queremos colocar esse compromisso de dentro de casa, de ensinar os nossos filhos, jogar sobre o pastor, sobre os professores, sobre os líderes, mas não. Essa é a responsabilidade dos pais dentro da sua casa, ensinar os seus filhos a amar o Senhor, né? Então aqui você vai ver que quando Ana deixa Samuel ali no tabernáculo, ele vai respeitar o sacerdote Eli, independente se Eli estava bem com Deus ou não. Pelo texto você vê, né, que Deus não se agradava da posição que Eli estava ali, não no seu sacerdócio, porque era o Senhor que havia escolhido, mas o seu serviço ao Senhor não era feito como Deus havia dito, né, na sua palavra. Então eles não estavam agradando a Deus, nem tanto o pastor daquele lugar e nem seus filhos, mas isso não foi problema nenhum para o menino Samuel, porque ele teve uma boa discipuladora. Então, mãezinha, que você possa ensinar o seu filho, se você entende que ele é especial, porque Ana sabia que o menino não era comum, que ele era um menino especial, né? E ela também sabia do tamanho da responsabilidade que ela tinha. Então, o foco de Ana era justamente preparar Samuel
para viver o que Deus tinha para ele na terra. Então, amada, se você entende que seu filho é especial, você está com uma grande oportunidade de ensinar o seu filho dentro da sua casa a amar o Senhor em primeiro lugar. Amém? De todo o coração, porque nesse mesmo texto nós temos filhos que foram ensinados por esse pastor, né? Um homem que foi levantado pelo Senhor para ensinar as pessoas a fazer o que é certo. E ele falhou nisso dentro da casa dele. Ele ensinou seus filhos a trabalharem para o Senhor e não ensinou seus filhos a amarem o Senhor. Então, é dentro da nossa casa, não no templo, dentro da nossa casa é que nós temos que ensinar os nossos filhos a amar o Senhor antes de ensinar nossos filhos a trabalhar para o Senhor. Se ensinarmos essa geração de crianças a amar o Senhor, com certeza essa geração será uma geração que vai respeitar, né, tanto o Senhor com temor, tanto a sua casa, vai fazer o serviço do Senhor com temor, com respeito, e vai também respeitar os mais velhos, né? Vai respeitar os professores, vão respeitar ali os pastores, vão respeitar os adultos, os professores deles no seu secular, né? Então não vai ter uma geração rebelde que se levanta contra governo, presidente, mas vamos ter uma geração de mães, né? Uma geração de Samuel, que respeita os mais velhos, porque teve uma geração de mães que se dedicaram e se empenharam nessa missão tão importante que é ensinar os filhos dentro da sua casa, porque educação é dentro de casa. A gente não pode terceirizar isso para ninguém, né? Passar isso para a creche, para o Estado, mas isso é um chamado de Deus para cada pai que deseja ter filhos, porque essa mulher desejava ter filho, mas ela alinha o desejo dela com o desejo de Deus. Então, o resultado de todo esse trabalho que Ana teve foi que o seu filho se tornou ali um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, um juiz bem-sucedido em tudo que Deus tinha preparado até para Samuel no ventre da sua mãe. Então, esse moço trouxe alegria para a casa da sua mãe. Então, mãezinha, esse é o nosso compromisso com Deus. Nessa quarentena, você já sabe o que fazer. Prepare seu filho para amar o Senhor. Amém? Prepare o seu filho para honrar o Senhor, respeitar o Senhor, respeitando pessoas, respeitando os mais velhos, e você vai ter o mesmo resultado que Ana teve. Que Deus abençoe você, né? Que faça próspera essa sua missão. Fique na paz do Senhor.